Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se no capítulo 8 do profeta Ezequiel, e eu quero ler praticamente até o versículo 4. Mas o assunto que eu vou tratar vai se estender por todo esse capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. E vejamos então. Sucedeu, pois, ao 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Eu olhei, eis uma semelhança com a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem do ciúme que provoca o ciúme de Deus. Meus irmãos, eu quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante. E esta palavra que foi deste livro foi escrita mais ou menos nos anos de 592 a 570 a.C. Então, nós estamos caminhando assim para 2.600 anos passados. O que estava acontecendo? Ezequiel, o sacerdote e profeta, estava exilado lá na Babilônia, fazia parte de uma daquelas levas de cativo. E ele estava na sua casa. E ele foi então, assim, está dando a parte que eu li, está mostrando como aconteceu para dar o arrebatamento dele. Ele viu visões arrebatado e nesse estado de arrebatamento, o Senhor levou ele a Jerusalém. Então nós vamos discorrer um pouquinho daquilo que estava passando em Jerusalém. Então nós vemos que lá no templo, logo do início, levou a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem do ciúme, que provoca o ciúme de Deus. Meus irmãos, o povo judeu, aqui era o povo judeu propriamente dito, era Judá, estava mergulhado na idolatria, uma coisa tremenda. Mesmo a cidade tendo sido invadida assim por Nabucodonosor, levado uma parte da nobreza, cativos, mas ainda tinha um rei que estava funcionando, era um rei sob as ordens de Nabucodonosor. Mas a condição do país era condição de miséria espiritual, ele estava numa idolatria tremenda. E diz a palavra, mas a glória de Deus, meus irmãos, a glória do Deus de Israel ainda estava lá no templo, ainda estava lá, o templo estava de pé ainda. E o Senhor começa a levar Ezequiel em visão. O povo que estava lá, os sacerdotes, não estavam vendo, nem vindo nada, mas era um arrebatamento. O anjo, o Senhor, é uma visão tão poderosa, né? Que ele não vê o corpo, não vê a fisionomia. Era como aquele fogo, aquela cor de âmbar, viu? Como dele saiu como uma mão que pegou ele, levantou. O Senhor queria mostrar coisas poderosas
para que Ezequiel escrevesse e ficasse de registro. E assim aconteceu. E ele viu coisas tão maravilhosas, e a palavra diz que eles estavam num estado tão deplorável de idolatria, que lá no templo, cerca de 70 homens importantes, eles estavam, e aqui nós vemos no versículo 9, né? Então me diz, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estava pintado na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões de Judá, 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Saifã, que se achava no meio dele, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Eles estavam adorando aquelas imagens que estavam pintadas naquelas paredes. Eles diziam, o Senhor não nos vê, o Senhor não está nos vendo. O Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que esta. E ele foi mostrando por etapa, meus irmãos. Depois ele levou a entrada da porta da casa do Senhor, e que está da banda do norte, e eis que ali estavam as mulheres, assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era um ídolo semítico, que eles faziam adoração também. Eles tinham deixado de adorar o Senhor. E levou para o ato interior da casa do Senhor, eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre a porta do altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Não, nota, irmão, que condição tremenda estava esse povo. Então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que faz aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. É um tipo de adoração que eles faziam com o ramo para sair uma fumaça por ali, né? Pelo que andei protegerei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grita aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Meus irmãos, uma parte do povo estava cativo, mas aqueles que ficaram não notaram, não se entenderam, não se renovaram, não, ficaram ainda desviados na idolatria. Mais tarde nós vemos então que Nabucodonosor com as suas tropas destrói todo o templo, mas esse povo estava na idolatria. E essa idolatria, meus irmãos, começava lá pelos sacerdotes. Aqueles que tinham o dever de explicar, de ensinar, de conduzir o povo dentro da palavra, estavam tudo desviados, voltados, assim. Meus irmãos, eu estava lendo esta passagem, que ela é muito extensa, e essa aqui praticamente é a primeira vez que Israel vai em visão a Jerusalém. Depois tem outras vezes. E no futuro, de repente, posso pregar outra vez sobre outras passagens. Mas eu queria fazer um comparativo, meus irmãos. Hoje, 2600, nós não temos aquela adoração no sistema mosaico. Mas o Senhor levantou a igreja. E você que me ouve é parte da igreja. E o povo estava desviado porque os seus líderes estavam desviados, estavam na idolatria. O Senhor tem abençoado maravilhosamente a nossa nação, as igrejas evangélicas. Mas, meus irmãos, eu estou trazendo essa palavra para que você que me ouça ou me ouve, ore pelas nossas igrejas.
E vamos orar pelo ministério da igreja. Aqui, digamos assim, o ministério da nação de israelita, se for dizer comparar com a igreja no Velho Testamento, não soa muito bem, porque Israel não era a igreja do Velho Testamento. Ele estava desviado, adorado na idolatria, e o povo começou a sofrer e perder a glória. Oremos pelos nossos pastores. De vez em quando, vemos na mídia e ouvimos também na mídia certas palavras proféticas que Deus levanta alguns irmãos, as irmãs, e diz assim: vou tratar com a minha igreja. Outro dia, eu estava ouvindo uma mensagem profética, e na mensagem profética o Senhor usando que ia tratar e botar para fora determinados roubos que estavam fazendo. Meus irmãos, a maior parte dos pastores são homens de Deus, sofridos, oram, choram. E se pudéssemos ver, nós iríamos ver quanto desses pastores pelas madrugadas orando, clamando. Mas tem alguns, infelizmente, estão mortos no altar. Assim como aparecia Jazanias, com 70 anciões da nobreza de Israel, e adorando as imagens, isso era dentro do templo. Assim como aparece também, esses 25, tudo ali era a liderança de sacerdotes, irmão, voltado para o sol, adorando na idolatria. E também, infelizmente, no oculto. Nesse tamanho de nação brasileira, graças a Deus por isso. Nesse tamanho de nossas igrejas evangélicas, não quero entrar agora a placa das igrejas, porque acabei de dizer, tem muitos pastores que oram, que clamam e têm dons espirituais. Mas, meus irmãos, muitas vezes também tem profissionais do púlpito. Quem olha a aparência, mas o seu interior. Por isso, de vez em quando, aparece escândalo de adultério. Eu estou trazendo essa mensagem, pedindo você, meu irmão, minha irmã, obreiros, oremos pelas nossas igrejas, oremos pelos ministros, porque se os ministros estiverem ungidos, o ministério da nossa igreja estiver ungido, é uma bênção, a igreja continua crescendo. Mas, se entrar para a imoralidade, caminhos diferentes da palavra, vai secando o Espírito Santo, e a palavra diz: não extingais o Espírito. O Espírito Santo é santo, e temos que ter cuidado. E eu quero pedir também agora, os obreiros e pastores, vocês são a bênção de Deus, que Ele colocou na igreja. Permaneçam como bênção de Deus para a igreja, orando, pregando, ensinando esta palavra tão poderosa, preciosa, para nos guardar do desvio na fé, da corrupção, dos furtos, que infelizmente tem acontecido. Isso não é novidade para ninguém, mas o Senhor tem a misericórdia da sua igreja. Ele encheu-se de misericórdia por Israel naquela época, levantou os profetas, mas eles não quiseram ouvir, e depois foi a destruição total. Ore, vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, vamos orar, clamar, para que o Senhor continue avivando esta igreja, levantando homens cheios do Espírito Santo, purificando a sua igreja com aquele fogo que queima, o fogo purificador. Porque quando a igreja está no fogo purificador do Espírito Santo, aquilo é como uma mata que foi derrubada e virou madeira podre. E se tocar
o fogo, vai aparecer os bichos que estão ali escondidos, tantas coisas saem correndo. E às vezes, infelizmente, em muitos púlpitos, está igual madeira derrubada, árvore derrubada que apodreceram. Mas se tocar, se o fogo do Espírito chegar, vai haver renovação. A igreja não vai fechar, ela se renova. E os bichos vão embora. Oremos, irmão, pelas nossas igrejas. Eu quero pedir isso em nome de Jesus. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, eu quero, juntamente com teu servo e tua serva, te pedir para orar, Senhor. Abençoa os teus pastores, os obreiros, Senhor. Faz purificação pelo poder do teu Espírito, Senhor, para que o fogo possa continuar ardendo no altar. Pai eterno, eu peço pelas tuas misericórdias, em nome de Jesus, continua abençoando as igrejas e os pastores. Amém.